Salve, salve amigos e seguidores do canal Toyota é Toyota. Com o Anderson Barbosa. Há 5 anos eu apresento avaliações exclusivas e todas as novidades do mundo Toyota. Quero apresentar a vocês no quadro Novidades do Mundo Toyota o novo Lexus ES300H 2025. Esse carro está à venda aqui na Toyota Barigui. Eu vou deixar o valor na descrição de vídeo e para mais informações o contato fixado no comentário abaixo. Para você que não sabia, a Lexus é a linha de divisão de carros de luxo da Toyota no Brasil e no mundo. E suas revisões podem ser feitas em qualquer concessionária Toyota no Brasil. O sedã de luxo de porte grande chegou com algumas novidades. Eu quero mostrar todos os detalhes para vocês no decorrer desse vídeo. Quero começar mostrando os detalhes do sedã de luxo da Lexus, partindo aqui da sua frente, dos faróis. Todo o sistema de iluminação em LED, então você tem aqui a luz de indicação mais acima, também luz de condução diurna aqui abaixo, com todo esse detalhe formando até o L da marca Lexus. Aqui a parte com refletor noturno, a inscrição Lexus, todo o acabamento interno aqui em preto brilhante. Os faróis são do tipo BLED, então você tem canhão de foco projetor com farol alto e baixo, e mais acima aqui os 3 pontos também, que realmente fica bem marcante, com a lanterna aqui ao lado, e aí acendimento automático dos faróis e sistema comutativo automático. Também aqui você tem referente ao limpador dos vidros aqui, com spray em água, passar aí dos 5.000 kelvins a parte do farol, e vocês vão perceber os vincos que são bem pronunciados, essa peça com detalhe em preto fosco e também cromado, os 4 pontos dos sensores de estacionamento dianteiro com alerta de proximidade no painel e na multimídia, que depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento, a grade superior com todo esse detalhe aqui com a parte cromada em volta e as aberturas de ar aqui bem avantajadas com todo esse detalhe em cinza metálico, câmera 360 graus, que depois eu mostro para vocês lá no interior, e aqui o logo translúcido da marca com detalhe cromado, onde temos os sensores com radar do sistema pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária, identificando pedestres, ciclistas e também veículos. Mais acima na parte do para-brisas, uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema. A sua motorização é uma inovação tecnológica. Trata-se do sistema híbrido, que aqui no modelo utiliza um motor a combustão e 2 motores elétricos. O motor a combustão é 2.5 aspirado a gasolina com 178 cavalos, com torque de 22.1 kgfm a 5.200 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas, 4 cilindros em linha com injeção direta e indireta. Ele não utiliza correia dentada, sim corrente de comando com um bloco em alumínio, auxiliado pelo câmbio automático do tipo CVT Hybrid Transaxle, que não utiliza as polias do modo CVT como estamos acostumados, mas sim as planetárias interligadas junto ao eixo de comando, fazendo trocas mais suaves. Mais abaixo, 2 motores elétricos. Eles geram 120 cavalos com um torque de 20.2 kgfm. E aqui acima, a CPU eletrônica. É ela que vai gerenciar entre o uso dos motores elétricos e o motor a combustão para trazer mais economia de combustível. E a força combinada entre o motor a combustão e os motores elétricos são 211 cavalos de força combinada. E um detalhe interessante, ele não é um híbrido plug-in, você precisa parar ali numa viagem para colocar numa tomada para recarregar. Ele faz isso tudo de forma automática, utilizando o motor a combustão e o motor elétrico para gerar energia para as baterias. Também quando você está num trânsito, numa descida de serra, utilizando o freio, ele vai regenerar o sistema de baterias. Então tudo isso é de forma automática, trazendo muito mais comodidade para você que está utilizando. E um detalhe, ele tem um tanque de combustível de 50 litros e o uso ali urbano, na parte de consumo, são 15,8 km por litro na gasolina em uso urbano. Em uso rodoviário, 15,2 km por litro. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar os dados técnicos. No capô, você conta com manta acústica, braços pantográficos e também a manta entre a parte do painel e o motor. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, a sua curtida e deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Se você puder também hypar esse vídeo,
Isso ajuda muito no engajamento aqui do canal. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever no nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Na parte lateral, os detalhes começam pelas rodas. Elas são diamantadas aqui da parte das bordas, vindo até o centro, os vincos bem aparentes com a pintura em cinza metálico, o perfil dos pneus 235/45, roda de 18 polegadas em liga leve. A dimensão aqui desse sedã de luxo são 4,97 metros de comprimento. O vão livre de solo, 14,9 centímetros de altura. Na caixaria de roda, esse detalhe com um vinco bem aparente, a saia lateral, os vincos também da primeira porta até a segunda porta, mais acima também os vincos que são bem marcantes, que vão até a parte da lanterna traseira. Na coluna A até a coluna C, toda essa moldura cromada e esse detalhe em preto brilhante, que é também aqui na parte do retrovisor. E aqui abaixo é a cor predominante do veículo, que é um azul royal metálico. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa cor aqui nesse modelo. Ele tem também aqui todo esse detalhe cromado, repetidor de seta, câmera 360 graus, sensor de ponto cego e sensor de tráfego cruzado. As maçanetas são na cor do veículo, a coluna B com esse detalhe em preto brilhante. Essa versão, que é única no Brasil, conta com um teto solar. E na coluna C, vocês vão perceber todo esse acabamento aqui da parte cromada, que realmente fica bem destacada. Suspensão traseira é com detalhe independente. E agora eu quero continuar mostrando os detalhes. Na parte traseira, os detalhes começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento com alerta de proximidade no painel e na multimídia, que depois eu mostro para vocês no interior o funcionamento. Toda essa moldura cromada, também com esse detalhe em preto fosco que atravessa toda a parte do para-choque, com um refletor noturno para ajudar na visibilidade. As lanternas, elas saem aqui da lateral, vindo até a tampa traseira. Todo o sistema de iluminação em LED, com esses detalhes que realmente ficam bem marcantes. Toda essa parte cromada aqui que atravessa toda a tampa traseira, que realmente fica bem marcante, com os vincos aqui que realmente dão um ar aqui de agressividade para esse modelo. O spoiler integrado aqui na tampa traseira, as inscrições Lexus ES300 e o logo com os detalhes aqui que são cromados. E também você tem aqui aquecedor do vidro traseiro, terceira lanterna de frenagem, também o detalhe com a antena Shark Fin na parte do teto. Para fazer a abertura do porta-malas, ou você aperta o botão que está por aqui, ou passa o pé aqui por baixo. Ele vai ter os sensores abaixo do para-choque para fazer a abertura eletrônica desse porta-malas, que são 454 litros. Tratando de um sedã de luxo, tem um bom espaço para você estar utilizando. A iluminação aqui interna é em LED. Você puxa essa parte aqui para fazer a abertura aqui abaixo para você ter acesso ao step de uso temporário com roda em aço e também o kit de ferramentas para você fazer a troca se necessário. Para fazer o fechamento, basta apertar o botão aqui, que vai fechar de forma eletrônica. Ele tem o sistema anti-esmagamento, esbarrou na porta, ele vai parar o fechamento. E também aqui, câmera 360 graus. Aqui você tem 4 pontos referente à parte aqui de iluminação de neblina em LED, para favorecer justamente na parte de segurança noturna. E falando em segurança, ele conta com freios a disco nas 4 rodas, com ABS, com EBD, IBAS e também assistente de rampa, e 10 airbags no total, sendo 2 frontais, de joelho para o motorista, também laterais e cortina nos vidros. Na fileira dos bancos traseiros, os detalhes começam pelo entre-eixo. São 2,87 metros de comprimento. A parte da abertura da porta aqui é maior, para justamente permitir aqui um acesso mais fácil. Coloquei o banco do motorista aqui todo para trás. E vou me sentar aqui para mostrar para vocês essa questão do espaço, ó, praticamente mais de 5 dedos para vocês verem todo o conforto que você tem nesse sedã. A parte interna aqui no teto é com esse detalhe bege, o teto solar que vai trazer com certeza muito mais luminosidade. A parte do teto aqui você tem iluminação em LED também, para poder estar optando aqui, as alças no teto. E você tem aqui o detalhe dos bancos, aqui com essa parte bege, e aqui também atrás com esse detalhe em cinza, aqui fica realmente esse biton. Aqui porta-serviços tanto do lado do motorista e também do lado do passageiro, saída de ar-condicionado para fileira traseira, tomada 12 volts, tomada USB do tipo C, que são 2, para trazer mais comodidade para quem vem aqui na fileira do banco traseiro. Revestimento dos bancos aqui em couro ecológico, bem macio ao toque, com essa parte mais lisa e sóbria, aqui já com os pontilhados com a costura aparente. E 3 opções de cores, ou esse bege, ou preto, ou caramelo. E aqui vocês vão ver, ó, um sistema de som da Mark Levinson, 16 alto-falantes, incluindo o subwoofer. E antes que vocês me perguntem, fica aqui na parte da tampa traseira
do porta-malas. Você tem cinto de 3 pontos, encosto de cabeça para todos os ocupantes, Isofix com a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo e direito, e alerta de afivelamento de cinto de segurança para os ocupantes que estão aqui atrás. Você tem também descansa-braço, uma opção aqui ó, com a ranhura bem aparente. Apertou o botão, 2 porta-copos, porta-trecos, apertou outro botão aqui ó, você tem todo esse espaço para estar utilizando aqui com acabamento em camurça. E também, para você que tem tacos de roof ou algo que você quer acessar lá no porta-malas, basta abrir por aqui. E também, se você quiser manter fechado ou travado, você tem essa opção. Um detalhe aqui em couro, bem macio ao toque, realmente é um detalhe interessante aqui no modelo. Parte dos carpetes aqui, bem macio ao toque, o túnel central também. Aqui você tem todo acabamento na porta aqui, bem macio ao toque. Aqui já é no plástico rígido com esse detalhe bege. Aqui já é todo com acabamento em couro, bem macio ao toque com essa parte cinza, costura aparente. E aqui parecendo amadeirado com essa parte preta. E a inscrição aqui do sistema de som, como eu falei para vocês. Você tem também essas ranhuras aqui na parte da porta. Acionador do vidro elétrico com a função auto-down, sobe com um toque só. E um nicho aqui na lateral da porta do Lexus. A sua chave é do tipo presencial com uma inscrição Lexus e esse acabamento aqui ao lado, o botão vermelho para você acionar para encontrar o carro de uma maneira mais fácil no estacionamento. Ele vai soar o alerta, abertura eletrônica do porta-malas e também alarme perimétrico e volumétrico no seu interior. Basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão aqui entre a maçaneta para que você possa ter acesso ao veículo através da Smart Entry, que vai trazer com certeza muito mais comodidade para você estar utilizando. A soleira com esse acabamento inoxidável e a inscrição Lexus. Aqui esse acabamento emborrachado justamente para evitar que a água suba aqui quando você desça, suja a sua roupa. Isso é um detalhe interessante na parte de conforto. Todo acabamento aqui do tapete bem macio ao toque com a inscrição Lexus. A abertura aqui do cofre do motor, a abertura do tanque de combustível e do porta-malas. Aqui você tem um porta-trecos para estar utilizando também. A parte dos bancos aqui são os dois com ajuste elétrico. O motorista você consegue colocar para trás, para frente, ajustar aqui o ângulo das pernas, ajustar a altura do banco. Você consegue ajustar também, ó, referente a esse posicionamento das pernas aqui, caso você queira, para trazer mais conforto. A inclinação das costas e também a parte com a regulagem aqui da lombar. Essa parte vai inflar, não sei se vocês vão conseguir ver na câmera, essa parte também vai ficar mais acolchoada na parte das costas, justamente para trazer mais conforto. E vamos entrar aqui para conhecer o interior do novo Lexus ES300H 2025, que já está em funcionamento. Olha a parte da abertura aqui entre o painel e a multimídia, como realmente fica bem bacana essa parte aqui no modelo. A multimídia é de 12,3 polegadas, com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio, sensível ao toque. Olha a parte do detalhe do relógio analógico aqui, que já é uma parte bem marcante aqui no Lexus. Você tem os botões aqui de forma digital que você vai optar aqui, ó. Aqui é referente à navegação, a pasta aqui de música, que você tem AM, FM, quais as rádios que você vai escutar, passar aqui para escanear as rádios, enfim. Você tem esses detalhes aqui. Você vai parear o seu dispositivo via Bluetooth para fazer a utilização e fazer as configurações, enfim, também para poder fazer a parte do atendimento de telefone celular via Bluetooth na parte do volante. Aqui informações do veículo, ó. Fluxo de energia, está mostrando o motor, a combustão, regenerando o sistema de baterias. Referente a informações aqui do veículo, você tem a parte aqui do clima, então você consegue ligar o ar-condicionado por aqui, ligar também a parte dos bancos lá na parte traseira. Nessa parte aqui ó, você mantém ligado, sistema Sync, ou sistema S-Flow, que ele vai ligar ou direcionar o ar-condicionado simplesmente para os bancos que estão ocupados, justamente para trazer mais economia, aumentar ou diminuir o fluxo aqui do ar-condicionado. Isso é bem bacana para estar utilizando aqui com certeza. Nas opções aqui, ó, você tem também a parte aqui referente ao modo econômico, o modo nano aqui justamente para ajustar também referente ao sistema dos filtros do ar-condicionado. Para alguém que tem um tipo de doença respiratória, também favorece bastante nessa opção aqui do veículo. Parte de conforto aqui, você consegue ligar a ventilação dos bancos dianteiros para o lado motorista e passageiro e também aquecimento. Você tem aqui as opções com 3, tanto para o lado de ventilação como para o lado do aquecimento, tanto para o lado do motorista e para o lado do passageiro, ou modo automático. Isso aqui é bacana também. E aqui, mais abaixo aqui, informações de navegação, você consegue ver média de consumo, histórico total do veículo, quanto que você está rodando aqui com um tanque de combustível, você tem essas informações também. E como eu mostrei para vocês, o fluxo de energia. Nas configurações gerais, informações, Bluetooth, geral,
Wi-Fi, visor, mídia, navegação, você consegue acompanhar tudo por aqui para justamente ficar a parte de configuração aí mais fácil na parte da multimídia. E o principal, que é a conectividade com Android Auto e Apple CarPlay. Mas eu não estou conectado aqui com Android Auto, então tá aqui bem limpa a parte da tela, né? Mas se eu tivesse conectado, já ficaria os ícones aqui referente à utilização do seu Android Auto ou Apple CarPlay sem fio. Se você gostou das informações até aqui e puder me ajudar aqui no canal com um Valeu Demais, que fica ali logo ao lado da opção curtir, isso pode me ajudar na compra de equipamentos aqui para o canal. No console central, os detalhes aqui com a saída de ar-condicionado digital 2 zonas, então você consegue colocar ar quente, ar frio, uma temperatura para o lado do motorista, outra temperatura para o lado do passageiro. Além de você conseguir fazer a parte de configurações aqui pela multimídia, você tem os botões físicos aqui ao lado, então você liga o ar-condicionado, aumenta ou diminui o fluxo e ele já vai aparecendo aqui na multimídia. Você também aqui posiciona onde você quer o ar-condicionado, né? A parte com as opções aqui, também aquecimento aqui da parte do para-brisa, aquecimento aqui da parte do vidro traseiro e também da parte dos retrovisores, o modo automático que você mantém aqui, ou também a saída do ar referente do interior do veículo ou a ventilação vinda de fora. Você consegue aumentar aqui referente ao volume do rádio, lembrando que ele tem um sistema de som Mark Levinson com as saídas de alto-falantes ali, como eu vou mostrar para vocês depois. São 16 alto-falantes, incluindo mais um subwoofer na parte da tampa traseira que eu mostrei para vocês anteriormente. Botão Start Stop para fazer ignição aqui no veículo, os botões aqui referente a rádio, passar as estações de rádio, música, referente a alarme também. Aqui você tem um freio de estacionamento eletrônico para poder estar fazendo a utilização. Aqui o detalhe para ativar ou desativar a parte da ventilação dos bancos dianteiros, ó, são 3 opções aqui para o lado do motorista, aquecedor aqui também para o lado do motorista, mas como já está um dia bem frio aqui, vou deixar na ventilação. Aqui você abre ou fecha a parte lá da persiana traseira, ó, apertei o botão, olha que detalhe interessante, ela vai fechar aquela parte da persiana ali justamente para diminuir a luminosidade caso você queira. E também os ajustes referente à ventilação e aquecimento aqui da parte do detalhe do banco do passageiro. Você tem também aqui, ó, um porta-trecos, ele é revestido em camurça aqui, bem macio ao toque. Também aqui, ó, uma tomada, a parte aqui convencional A para colocar um pendrive, ou a parte com USB do tipo C para utilizar, basta tocar ali de novo, ele vai retornar. 2 porta-copos, todo o acabamento aqui em preto brilhante, e também você tem aqui o freio de estacionamento eletrônico com a função Hold. Aqui o estacionamento eletrônico, aqui é a função Hold. Vamos supor que eu estou no modo Drive, naquele pare e siga do trânsito, e aperto a opção Hold. Eu posso soltar os freios aqui e o carro não vai à frente. Então isso é muito interessante naquele pare e siga do trânsito ali no dia a dia. E a função EV Mode, ele é um veículo híbrido, ele utilizou o motor a combustão, recarregou o sistema de baterias e você percebe agora todo o silêncio dentro do interior do veículo. Isso é bem interessante. E na tecla EV Mode aqui você consegue optar, ó, entre a parte aqui do sistema híbrido. Você consegue manter 100% elétrico. Você pode sair aqui do estacionamento, pegar um trânsito mais pesado e não vai ali utilizar a parte do combustível. É só quando ele ligar o motor a combustão para regenerar o sistema de baterias. E a novidade aqui é recarregamento de celular por indução sem fio, que não tinha anteriormente, e agora ele conta aqui com esse dispositivo. Se você tem um smartphone com a tecnologia compatível, você pode estar utilizando aqui para justamente trazer mais conforto. O câmbio aqui revestido em couro, ele é do tipo Hybrid Transaxle, como eu falei para vocês, indicação aqui com câmera de ré. Você tem aqui opção 360 graus, a parte aqui mostrando as linhas dinâmicas de distanciamento e aqui a parte da câmera traseira também. Coloquei um objeto ali atrás para mostrar para vocês. Você consegue fazer a inclinação aqui do volante, ó, ele vai inclinar tanto essa parte traseira como a parte o ângulo aqui da câmera 360 graus. E sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, que tem aqui a parte das opções que vai aparecer tanto na multimídia como no painel digital para você estar justamente verificando. E olha um detalhe interessante, ele tem um suporte de frenagem de estacionamento. Eu vou soltar o freio aqui, ó, ele vai se encostar atrás do objeto que está ali e ele vai vindo dando um alerta, e quando ele se aproximar do objeto, ele vai fazer a frenagem semi-autônoma para evitar que você encoste no objeto aqui ou na parte de um carro que está atrás de você no estacionamento. Isso ele vai funcionar abaixo de
20 km por hora, para justamente trazer mais segurança. As trocas manuais aqui para o lado esquerdo, você tem para frente da primeira a sétima, para trás as reduzidas, para justamente fazer as trocas aqui de forma manual, para uma retomada de curva, para utilizar como um freio motor numa descida de serra. Isso justamente favorece demais para você estar utilizando no dia a dia. E a tecla Viem, que você pode vir aqui na parte do painel, ó, eu vou apertar aqui, ele vai mostrar aqui a câmera frontal. Se eu apertar mais uma vez aqui, ele vai mostrar o câmera 360 graus acima da parte aqui também. Se eu apertar mais uma vez, ele vai voltar aqui para multimídia. Então é interessante essa parte. E você consegue mudar os ângulos de câmera por aqui também. Então você vai diversificando tudo isso daqui e fazendo as configurações referente ao visor aqui, justamente para você estar acompanhando e trazer mais segurança, com certeza, na utilização do veículo. Isso é interessante. Todo acabamento aqui em couro ecológico, você consegue abrir esse descansa-braço aqui com a parte interna aqui, tanto desse lado, como apertando o botão aqui do outro lado, do lado do passageiro. Então você tem todo o espaço para estar utilizando, duas tomadas USB do tipo C e também uma tomada 12 volts para estar utilizando. Revestimento do banco dianteiro em couro ecológico, com essa parte mais lisa, costura aparente, todo pontilhado aqui ao centro, vindo mais acima, essa parte cinza e aqui 3 opções de cores, essa bege, caramelo ou preto. Quebra-sol com a opção aqui do espelho, puxou, já vai acender a iluminação tanto lá do motorista e passageiro em LED, retrovisor que é do tipo fotocrômico, vai exibir um reflexo vindo de um carro com um farol alto atrás de você à noite, é um item de segurança interessante. Aqui a iluminação que é touch, basta apertar aqui tanto do lado do motorista e passageiro ou acender por aqui. Aqui o alarme volumétrico, vamos supor que você queira deixar algo que se mova, não vai disparar o alarme aqui no veículo. Esse botão você consegue fazer a elevação aqui do teto solar para ficar aquele vão, e também a abertura aqui do teto solar já aqui do outro lado. Ele tem um sistema de esmagamento, vai evitar que você esmague uma das mãos ou os dedos aqui, justamente é um sistema de segurança interessante. Você consegue fechar também a persiana aqui para cobrir a luminosidade caso você queira. Na parte do painel aqui, todo o acabamento no plástico bem macio, toca com a costura aparente. Esse botão aqui do porta-luvas que ele desce bem devagar, essa parte também com acabamento bem macio ao toque. Olha o detalhe aqui se unindo na parte da porta, esse detalhe amadeirado já se unindo também aqui, saída do ar-condicionado, o sistema de som Mark Levinson, como eu falei para vocês, então ele tem um tweeter, alto-falante e aqui nessa parte também. Todo esse detalhe aqui ó, é bem macio ao toque na parte do painel, aqui acima também, então é bem interessante essa parte de todo acabamento no interior do Lexus. Aqui você tem esse detalhe aqui para fazer os modos de condução. Para cima, vou girar o botão, já vai ficar vermelho no modo esporte, ele vai fazer a troca do sistema automático para ficar com um giro maior no motor. Se eu girar o botão aqui para baixo, ele vai para o modo Eco, já vai me informar ali na multimídia também, para trazer mais economia de combustível. Ou eu aperto o botão, vai ficar no modo normal. Aqui do outro lado, se eu apertar o botão, eu consigo ativar ou desativar o sistema de tração e estabilidade que está indicado aqui. Então realmente é bem interessante toda essa parte aqui de comodidade e segurança que você tem no veículo. A parte de memorização do banco do motorista aqui do outro lado, você tem 3 opções aqui, você tem todos os comandos iluminados na parte da porta, os 4 vidros elétricos com a função auto-down, sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, rebatimento eletrônico do retrovisor, apertei o botão, ele já vai rebater, ou você deixa no modo automático para ele rebater quando você aciona na chave. Também aqui regulagem elétrica dos retrovisores interna, tanto do lado esquerdo e direito. Aqui você tem a tecla Viem, como eu falei para vocês, e a parte com o botão de informações, e aqui abaixo eu já tinha mostrado para vocês anteriormente. Saída do ar-condicionado, olha o acabamento aqui, ó, tudo bem macio ao toque. Então realmente toda essa parte de acabamento aqui no Lexus impressiona. A sua direção é eletroassistida, com regulagem de altura e regulagem de profundidade. A regulagem aqui é eletrônica, ó, então você opta por esse botão aqui para fazer a regulagem. E detalhe, quando você entra no veículo, dependendo da posição que você deixou, ele tanto volta o volante para justamente dar um espaço maior e o banco para trás. Então realmente traz mais comodidade até para entrar no veículo. Todo acabamento aqui bem macio ao toque, com essa parte amadeirada que parece, né? Realmente é um detalhe bem bacana. Tem aqui os comandos de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth para você fazer desse lado. Aqui as estações de rádio ou a música para você estar passando. E aqui acima, referente ao sistema de segurança, da Lexus, com pré-colisão, com frenagem semi-autônoma, com ACC, com mudança de faixa involuntária, identificando pedestres, ciclistas e também veículos. Pedestres e veículos ele vai identificar durante o dia e à noite. Ciclistas
somente durante o dia. Então você acionando esse botão aqui, você mantém ativa a mudança de faixa involuntária. Vamos supor que você não deu seta para o lado esquerdo ou direito, ele vai te dar um alerta sonoro e visual informando que você está saindo da faixa de rodagem, você pode causar um acidente. Esse outro aqui faz parte do ACC, que é o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo. Se você mantém ali uma velocidade a 100 km por hora, ele vai se igualar à velocidade do carro que está à frente, trazendo justamente mais segurança. E um detalhe interessante, eu não sei se vocês vão conseguir ver, na parte aqui do painel, ele tem um head-up display. Estou colocando o dedo ali para ver se vocês enxergam. Então ele tem a quilometragem, a parte com modo de economia, os sistemas de segurança que estão ativos ou desativados, também a mudança ali referente à parte do câmbio automático, se está no parking, ré, neutro. Então você consegue acompanhar tudo pelo head-up display sem precisar olhar no painel digital. Isso é bem interessante, também traz muita segurança. E aqui o mais interessante que é o sistema pré-colisão. Se você mantém ativo, ele vai te dar um alerta sonoro e visual caso você não veja uma situação de risco iminente à sua frente. Se você não tomar uma medida evasiva, ele vai te dar um alerta sonoro e visual e vai fazer a frenagem semi-autônoma para evitar que você tenha uma colisão com um veículo ou danos mais severos. Então essa parte de segurança é interessante. Também sistema de oscilação ao volante. Além de ele corrigir a direção na parte de assistência em faixa, também quando você está com muito sono e fadigado, ele vai te dar um alerta sonoro e visual, vai te informar com uma xícara de café ali ilustrativa na parte do painel digital, informando que se você causar um acidente por insistir na parte do sono, você pode causar se você continuar dirigindo da forma que está. Então isso é muito interessante na parte do sistema também. As mudanças de marcha aqui no Pedal Shift, o painel digital, ele é de 7 polegadas em TFT. Então você tem os informativos aqui ao lado, os informativos aqui referente ao sistema de parte híbrida do veículo, aqui temperatura do motor e também a parte com informativo aqui da parte do tanque de combustível que você consegue acionar também ou verificar. Odômetro total, trip A, trip B, consumo instantâneo, você consegue acompanhar tudo por aqui. Seta para o lado direito, você tem a parte de rádio ali, como vocês estão vendo, ó. Para o lado direito aqui os sistemas de segurança que estão ativo ou desativo, todas as mensagens que são importantes e todas essas configurações que você tem no veículo. Voltando aqui, ó, você coloca a seta para baixo, você tem consumo, comparativo de consumo, histórico, autonomia, o modo do fluxo de energia ali que está mostrando que está alimentando as baterias com o sistema híbrido. Para baixo aqui, a pressurização dos pneus que você consegue acompanhar e todas as mensagens que são importantes no veículo vão aparecer tudo aqui na parte desse painel digital. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês do Lexus ES300H 2025. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse sedã de luxo da Lexus. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!